Esse mês de maio é o mês das mães. E eu gostaria de trazer aqui a Maria e o Leandro para contar um pouco da história da família deles. A história que eles construíram e estão construindo todos os dias. Teve 4 momentos que me marcaram e me marcam até hoje. Muito forte dessa gravidez. Tudo aconteceu no mês de maio. Ser mãe, eu sempre tive o sonho de ser mãe, mas eu sempre imaginei ter 2 filhos. E quando a gente decidiu ter um filho, a gente enfrentou um tratamento pela dificuldade que eu tinha de engravidar. Não foi inseminação, não foi bebê de proveta, mas fizemos. E a gente teve uma surpresa muito grande na minha primeira gestação, em 2018, que foi a gravidez de quinto. Algo assim que a gente não esperava, não imaginava e nunca pensou em acontecer com a gente. Porque a gente não conhecia ninguém que tivesse engravidado de quinto, pois a gente não conhecia, não tinha proximidade com essa história. E foi assim, complicado. Fui muito acolhida, porém, também escutei coisas que eu não deveria escutar. História, como é que começou a minha maternidade. Eu fui mãe em 2018 de quíntuplos. Eu tive a Manuela, a Mariane, a Marília, o Bernardo e o Samuel. A princípio era trigêmeos, depois a gente descobriu que era quíntuplos. Foi um ano assim muito difícil para mim, pro Leandro, porque no mesmo dia que eu descobri que eu ia ser mãe de quíntuplos, a minha cunhada faleceu, que é uma pessoa que eu gostava muito. Foi difícil de assimilar a perda dela. Isso no período eu descobri que ia ser mãe de quíntuplos por volta de umas 10 da manhã. Minha cunhada faleceu por volta das 13 da tarde e eu descobri isso no consultório do meu médico. Quando eu descobri que eu ia ser mãe de quíntuplos, que a gente ia ser pai de quíntuplos, não foi pelo meu médico, foi por outro médico, porque o meu estava em emergência. Então o meu médico pediu para mim retornar ao consultório para ele conversar, porque ele precisava me deixar claro o que poderia acontecer nessa gestação. Então quando eu retornei ao consultório, por volta de mais ou menos às 3 da tarde, eu recebi a notícia que minha cunhada tinha falecido. Eu já estava bastante abalada com a notícia da gravidez, eu não estava mais conseguindo assimilar as emoções. Quando eu conversei com o meu médico à tarde, ele me deixou bem claro que poderia dar certo, mas poderia dar muito errado. Era uma gravidez de altíssimo risco. Foi difícil assimilar o psicológico, a pressão foi grande, porque quando as pessoas começaram a descobrir que era quíntuplos, então assim, canais de TV, todos vieram atrás da gente. Mas eu não tinha psicológico para receber, assimilar, entender. Eu era uma pessoa muito fechada. Nem rede social eu tinha, a única que eu tinha era privada. E eu não conseguia assimilar aquela pressão em cima de mim, das redes sociais, dos canais de TV, das pessoas da cidade, das pessoas do trabalho. Mas passou um tempo, eu fui me restabelecendo, as emoções um pouco. É porque depois dessa perda da minha cunhada, passando alguns dias, eu ganhei um chá de fralda surpresa organizado pelo pessoal da empresa que eu trabalhava, pelo pessoal da cidade, pelo meu marido, que tentou esconder de mim, mas depois resolveu contar porque ficou com medo de passar mal. Então, assim, no dia 5 de maio de 2018, foi meu chá de fralda. Eu recebi minha família e recebi um sobrinho meu, que veio nesse chá de fralda. E no dia seguinte, ele já passou muito mal, ele já internou. E no outro dia, ele já faleceu. Foi outro choque durante a minha gravidez, porque eu tinha perdido minha cunhada de meningite e ele também de meningite. Então, já veio o medo, porque a pressão das pessoas falando que eu estava correndo risco, que meus filhos estavam correndo risco. Então, assim, aquilo ali foi uma dor muito grande que aconteceu para mim já no início de maio, que foi perder meu sobrinho. Ele esteve comigo. Era uma pessoa já adulta, bem mais velha do que eu. E no mesmo mês de maio, quando eu resolvi dar uma entrevista para um canal de TV, o único que eu dei, no mesmo dia eu internei. Eu internei, se eu não estiver enganado, mais ou menos no dia 23, 24 de maio. Consegui passar o Dia das Mães com meus filhos no forninho. Quando eu internei, eu tive uma hemorragia já, que conseguiu ser controlada no hospital, mas eu continuei internada. Quando foi dia 30, eu comecei por volta das 9 horas da noite com uma hemorragia muito grande, que a bolsa veio estourar. E por volta de mais ou menos 2 da manhã, 1 e pouco da manhã para 2 da manhã, eu fui para a sala de parto já com muita hemorragia. Então eu tive um parto muito sofrido. Eu saí no dia seguinte por volta das 5 horas da tarde. Tive alguns apagões durante o meu parto. E quando eu acordei por volta das 5 da tarde, eu perguntei pelos meus filhos. E a moça só falou que não podia passar informações da UTI, que voltaria eu pro quarto e lá eu ia saber o que estava acontecendo. Quando eu cheguei no quarto, eu não vi o Leandro, só vi minha irmã e um casal de amigo nosso. E aí eu perguntei pelo Leandro, e aí quando minha irmã falou assim, ele foi na UTI ver a Manuela. Isso eu entendi que eu já tinha perdido meus 4 filhos.